seja muito bem-vindo e vamos para a chave 11. E essa chave é polêmica, é uma das minhas preferidas. E o dia que eu entendi isso, o jogo mudou. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito sociável, eu sempre gostei muito de pessoas, eu sempre fui muito de respeitar pessoas, mas por vezes eu me sentia abusada. Por vezes eu achava assim, gente, como eu sou trouxa, né? As pessoas estão se aproveitando, as pessoas estão abusando do fato de eu não saber dizer não. E eu tive que aprender a dizer não, porque aquilo ali me gerava muito desconforto. Porque quando eu não digo não pro outro, eu tô dizendo não pra mim mesmo. Então, essa chave, ela é muito polêmica, por quê? Porque o conflito, ele é saudável. O conflito, ele é bom. O conflito, ele tem que ser potencializado. O confronto, a afronta, não. Então, hoje nós vamos falar de conflito versus confronto, versus afronta. Conflito, sim, eu tenho que investir no conflito. Sim, eu tenho que questionar. Sim, eu tenho que fazer perguntas poderosas. Porque o conflito, ele me leva a entender aquela situação. Ele pode me gerar raiva, mas ele me faz sair do lugar num ganha-ganha. Já o confronto e a afronta, ele é uma guerra. Ele é uma humilhação. Ele sempre vai me levar para um ganha-perde. Então, vamos entender isso? Começa clicando no sininho, vem pro canal, convida uma pessoa e vamos entender isso melhor. Você com certeza já ouviu essa frase. Pais não devem brigar na frente dos seus filhos. Não é 100% verdadeira. Pais não devem brigar na frente dos seus filhos e não resolver na frente dos seus filhos. Mas nós criamos uma geração que não sabe lidar com conflitos, que não sabe fazer perguntas, que não sabe se questionar. Por quê? Porque não é sobre não brigar. É sobre não deixar que essa briga vire um ego, vire uma desavença, vire uma humilhação, ter que diminuir alguém. Tudo isso é confronto, humilhação, ter que diminuir alguém tem que ganhar para o outro perder. Isso não cabe em nenhum tipo de relação, em nenhum lugar, nem pessoal, nem profissional, nem maternal, nem consigo mesmo, tá? É como se fosse uma mola que você explode. Se você for confrontar pessoas, sempre é no tom de humilhar, você vai receber isso de volta. Agora, imagina, eu tenho um pai e uma mãe que está brigando, mas eles estão discutindo, eles estão tendo um conflito, eu não concordo com você, eu também não concordo com você, vamos entrar num acordo, vamos buscar aqui uma relação de ganha-ganha, né? Vamos ficar aqui num ganha-ganha, você cede ou eu cedo, e a criança vê aquilo sendo resolvido e falando, poxa, que legal. Eles não concordaram, eles se entenderam, eles flexibilizaram, eles, né, cederam e continuaram bem juntos. Gente, isso é vida, porque vamos lá. Quem aqui não vai ter que lidar com conflitos? Quem aqui não vai ter aflições? No mundo terá as aflições, mas vencerá todas. Agora, como é que eu vou vencer se eu não sei lidar com conflito? Se eu não sei fazer a pergunta certa, a pergunta poderosa? Se eu não tenho inteligência emocional para entender os meus pensamentos e as minhas emoções? Porque quem aqui, gente, não vai passar por uma rejeição? Quem aqui não vai ter uma necessidade e às vezes uma busca de validação no lugar ou com a pessoa errada? Quem aqui não vai ter conflitos consigo mesmo e com o outro? Isso é inerente à vida do ser humano. As coisas não vão acontecer da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E isso é simplesmente uma palavrinha chamada conflito. Mas existe uma cultura que diz, não, a gente não pode brigar, não pode discutir. Não, você não pode maltratar. Você não pode humilhar, você não pode julgar, você não pode criticar, mas você pode sim ter um posicionamento, você pode sim ter uma identidade, uma essência e dizer, eu não concordo com isso. Me explique isso aqui melhor? Pra mim não faz sentido. Olha, eu não vejo assim. Olha, me incomodou. Isso me incomodou. Olha, eu não me senti à vontade com isso. Então, isso tudo é um conflito e na maioria das vezes nós somos ensinados ao quê? A calar a boca, a não dizer não, porque o outro pode deixar de gostar da gente, o outro pode nos desvalidar. Quantas pessoas aqui, né, gente, perguntinhas que a gente pode se fazer, quantas pessoas aqui têm problema em dizer não? Porque, e se eu disser não e o outro ficar chateado? E se eu disser não e eu não tiver uma turma para participar? E se eu disser... É muita paranoia, né? Mas por quê? Porque se eu digo não pro outro, eu tô dizendo o quê? Sim pra mim? Não. Né? Eu tenho que dizer sim pra mim e não pro outro. Porque, gente, vamos lá.
todo não exige um sim. Então, se eu tô dizendo sim, 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 sim pra todo mundo, o que eu tô dizendo pra mim? O que eu tô dizendo pra minha família? O que eu tô dizendo pro meu tempo? O que eu tô dizendo pro meu corpo, pro meu profissional, pra minha equipe? Então, a gente tem que deixar de ser essas pessoas equilibristas, que tá querendo sempre agradar, que tem medo da rejeição, medo do conflito. Não, a gente tem que se posicionar e dizer, olha, pra mim não faz sentido. Olha, hoje eu não posso. Olha, não tem como eu te atender essa semana. Então, às vezes a gente gera, ai meu Deus do céu, eu vou perder o cliente. Vai não. O cliente vai falar assim, uau, essa pessoa, além de autoridade, ela tem uma agenda e ela é organizada. Então, eu tenho clientes meus que chegam e falam assim, eu precisava do horáriozinho se tivesse hoje. Eu falo, hoje eu não consigo. Mas amanhã, tal horário eu consigo. Pode ser? Eu tenho um encaixe de meia hora, um encaixe de 1 hora, porque os meus clientes todos têm horário fixo. Então, ele já tem um horáriozinho dele reservado. Mas se ele precisa de uma coisa a mais, vai ser ou fora do horário ali do expediente, ou quando eu conseguir atender. Por quê? Porque se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. E como é que você vai ter sucesso dessa forma? Não vai. Não vai, porque aí você vai ficar sempre com aquela sensação que as pessoas estão se aproveitando de você, que você é besta e não boa. Ser boa é a sua obrigação, ser educada é a sua obrigação, mas você não pode ser besta, você não pode ser abusada porque você se permitiu ser abusada. Então é importante que você diga não para o que precisa dizer não, e se liga, porque às vezes os nãos que você tem que dizer é para você mesma. E esses são mais difíceis. Você precisa lidar com seus pensamentos e sentimentos e emoções. Você precisa entender o que passa dentro de você. Você precisa conhecer as suas crenças. Você precisa saber o que te potencializa e o que te retrai. Porque senão, como é que você vai gerar de conflito? Tem pensamentos que vêm até mim que eu falo, gente, isso não é meu. Nossa, isso aqui voltou, misericórdia, não recebo, não é meu, Senhor, tira, isso não é meu. Quantos pensamentos de não merecimento, quantos pensamentos de rejeição, quantos medos nós temos, e nós precisamos lidar com todos eles. Conflito é você olhar para eles e falar, vem cá, deixa eu te olhar aqui de frente. Ah, não, isso não é meu, isso é do outro, eu não aceito você na minha vida, você não tem raízes dentro de mim, você não tem força nos meus pensamentos. De tudo que você tiver que cuidar, cuide dos seus pensamentos, porque ele é o inicial de tudo. A sua mente é muito poderosa e ela inicia tudo, tá? Quando eu tô falando de conflito, eu tô falando de relação ganha-ganha. Eu tenho um adolescente de 15 anos em casa. São gerações diferentes, são desejos diferentes. E às vezes a gente concorda em não concordar. Então, às vezes, Paola chega pra mim e fala, mãe, eu queria isso, isso, isso. Eu falo, filha, não achei legal. Me explica mais? Por que você quer isso? E a gente começa a conversar, perguntas poderosas. Filha, não faz sentido. Você pensou nesse lado da história? Nossa, mãe, é verdade, eu não tinha pensado. Às vezes ela cede, às vezes eu cedo. E a gente o quê? Equaliza. Lembra do equalizar e do equilibrar? É sobre equalizar, tá? Você precisa não gerar essa sensação de abuso, de ser besta, não se sentir prejudicado por ser boa. Você tem que ser boa, você tem que ser justa, mas não é ser besta, ok? E você precisa o quê? Fazer perguntas. Então, um grande líder, um grande empreendedor, pessoas de sucesso, eles fazem perguntas. Eles não julgam, eles não criticam, eles não levam nada como extremo na verdade ou na mentira. Eles perguntam. Então, por várias vezes, o cliente, ou o meu colaborador, o colaborador do meu cliente que eu lido aqui, eu faço muita pergunta. Me explica isso aqui melhor. O que você estava pensando aqui? Qual era o seu intuito nessa ação? O que você acha disso? Como é que você se sentiria no lugar? Então, eu vou fazendo perguntas, eu vou construindo relações poderosas. Eu tive uma colaboradora minha que chegou para mim com 3 meses de casa e falou assim, Rejane, eu queria um aumento. Falo, legal. Só me baseia por que você quer o seu aumento, porque aqui na RC a gente trabalha por contrato de expectativa. Você sabe exatamente onde você vai ter o aumento, porque se você atender a expectativa inicial, você vai para o próximo nível, para o próximo nível, para o próximo nível. Isso funciona que é uma delícia, tá, empreendedores e líderes. E aí ela chegou para mim e falou assim, eu queria um aumento, eu chegou na hora de ter meu aumento. Eu falei, legal, vamos pegar seu contrato de expectativa? Me conta, o que você cumpriu do seu contrato de expectativa que você acredita que você já merece esse aumento em 3 meses? Ela olhou para mim e ela falou, não, na verdade eu não cumpri o contrato de expectativa. Eu falei, entendi. E por que você está pleiteando esse aumento agora em 3 meses? Se você não alcançou a expectativa. Ah, porque eu tô fazendo um bom trabalho. Falei, bacana, mas vem cá, eu te contratei pra fazer um bom trabalho? Sim, você me contratou pra isso. Eu falei, então o que você tá me entregando a mais? Qual o diferencial que te dá o direito de agora ter um aumento, já que o seu contrato de expectativa ainda não foi alcançado a primeira fase? Ela mesma olhou pra mim e falou assim, né? Perdi meu tempo, né? Eu falei, não é que você perdeu o seu tempo.
gostei da sua audácia, mas você não tem base, você não tem fundamento. Você tá me pedindo uma coisa, você não tá baseando uma causa. Já passamos por essa chave, hein? Aí ela virou primeiro e falou assim, desculpa, eu vou cumprir o contrato de expectativa e eu volto. Eu falei, por favor, pronto. Maduro, né? Eu poderia ter falado, não acredito que você tá me pedindo isso, você ainda nem fez isso, você ainda... Pra quê, gente? Pra quê? Seja inteligente. Use o conflito a seu favor. Faça perguntas poderosas. Crie ferramentas que baseiem as suas causas. Defenda os seus valores dentro da empresa, porque os seus conflitos, eles vão ser o quê? Tranquilos. Tranquilos? Tenham os seus códigos de valores. Eles têm que ser muito claros e muito transparentes, tá? Agora, pensa comigo. Quantas vezes você se prejudicou por não gerar conflitos? Por não questionar? Ai, eu devia ter falado. Ai, eu devia ter feito. Nossa, eu não tinha que ter permitido isso. Nossa, né? Ai, gente, quanto tempo eu vou ficar trabalhando nessa empresa ou com esse chefe que me trata assim? Ai, esse relacionamento. Ai, quantas e quantas vezes você se prejudicou? Porque você não gerou conflitos nem com você mesmo. Você não se posicionou com o outro, você não lidou com aquela dor, você não lidou com aquele pensamento, você deixou a coisinha rolando, e uma coisinha desse tamanhozinho virou um monstro de 7 cabeças que te atormenta dia e noite. Quantas e quantas vezes? Quantas vezes você não se sentiu abusado pelo outro e por você mesma? Quantas vezes você não se encarou de frente e falou, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que sair dessa situação, eu mereço mais do que isso? Quantas e quantas e quantas? Isso é não enfrentar os seus próprios conflitos e quando eu não sei enfrentar os conflitos comigo mesmo, dificilmente eu vou saber enfrentar com os outros. Então, gente, conflito é saudável sim. Conflito te leva para outro nível. A gente só lida com o que a gente entende. E o conflito vai te fazer o quê? Entender, baseado em um código de valores, baseado em princípios, baseado na sua identidade, na sua essência. Então é importante sim você parar e buscar o conflito. O confronto nunca. Nunca diminua alguém, nem você. Nunca humilhe alguém, nem você. Nunca vá para uma relação de ganha e perde. Todas as relações devem ser abundantes. Lembra da chavinha abundância e escassez? Todas as relações devem ser abundantes, porque o mundo é abundante. Você precisa transbordar. E quanto mais você transbordar, mais pessoas transbordantes vai ter na sua vida. Então, anota a sua tarefa, tá? Eu quero que você separe um momento do seu dia. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você lembre de um confronto severo. Sabe aquele confronto, assim, aquela humilhação que foi severa? Aquela que a gente guarda lá no fundo da alma? Eu quero que você entenda qual o sentimento que te gera quando você lembra dela. Então eu quero que você feche os seus olhos, que você tenha um momento com você e você vai se lembrar de uma humilhação, de um conflito severo, de um confronto severo que você não lidou. E eu quero que você lide com ele baseado com o sentimento. Ponto número 2. Eu quero que você analise 5 pessoas que são boas de conflito. Sabe aquelas pessoas que sabem fazer pergunta, que sabem se posicionar, que sabem dizer não, que a gente chega, olha e fala assim, uau, nossa, sensacional. Nossa, ela saiu disso com tanta classe. Nossa, ela foi tão clara. Nossa, ela foi tão educada mesmo dizendo não. Né? Eu quero que você escolha 5 pessoas à sua volta que tem isso e que você modele, que você treine essa habilidade. Nossa, então a Regiane disse não assim como educação, sem nem mudar a feição. Ah, não, hoje eu não posso. Infelizmente, hoje eu não consigo. Ah, então eu vou treinar isso. Aí você vai lá e fala, hoje eu não posso, hoje eu não consigo, hoje minha agenda não permite. E vai reduzindo, tá? Porque quando a gente começa a dizer, nós fala, não, sabe o que é? É porque não sei o que. Aí você vai reduzindo. Até você chegar e falar assim, não faz sentido pra mim, não posso. Né? Então você vai treinar isso, tá? Você vai listar 3 situações de conflito a qual você baixou a cabeça e você não lidou. E você vai voltar nessas situações e vai recontar essas situações. Então, vamos supor que um dia você teve que dizer um não pra mim, mas você ficou com muito medo de eu te o quê? Desvalidar, de eu te rejeitar. E você não disse esse não. Então, agora você vai criar essa situação e vai dizer não. Eu quero que você pense em 3 coisas que te gerou conflito, que você não lidou. E agora eu quero que você ressignifique essa história. Eu quero que você reconte essa história, tá? E a mais importante, eu quero que você me diga, ou que você pense aí agora,
Quem é a pessoa que precisa receber uma ligação de conflito sua? Quem é a pessoa que hoje precisa receber uma ligação de forma educada, de forma justa, para você dizer assim, eu tenho um conflito com você e eu gostaria de resolver. Isso que você fez me doeu, isso que você fez me magoou, tá? Porque quando você vive de conflitos não resolvidos, isso te gera mágoa, isso te gera ressentimento. E esse excesso de mágoa, de ressentimento, é o que a gente chama de perdão que a gente não libera. E quando você não libera perdão, não é o outro que toma veneno, é você. Você precisa tirar isso de você. Então segue as tarefinhas. Você vai fechar os seus olhos, vai lembrar de um conflito severo que você viveu e você vai viver o sentimento e ele agora, tá? Você vai analisar 5 pessoas boas de conflito que você vai modelar, que você vai gerar e repetir habilidades para você ficar cada vez treinando mais e ser cada vez mais poderosa nas perguntas, mais posicionada e gerar conflitos ganha-ganha, tá? Você vai analisar 3 coisas que gerou o conflito que você não lidou e você vai ressignificar esses conflitos e você vai ligar ou procurar uma pessoa a quem você precisa ter um conflito. Às vezes é seu cônjuge, às vezes é seu filho, às vezes é seu chefe. Você vai fazer isso de forma educada, de forma posicionada, sempre no ganha-ganha. Faz sentido? Então, beijos e até a próxima!